Agora nós vamos falar do dolo eventual, uma modalidade de dolo indireto que muitas vezes favorece a acusação. Nós temos o dolo eventual, conforme a teoria do assentimento que nós já descrevemos, quando a gente, embora não queira diretamente o resultado, ele tem a previsibilidade de sua ocorrência e age assim mesmo com indiferença por esse resultado. O dolo eventual, ele se considera como uma modalidade de difícil demonstração por parte da acusação, porque eu creio que a indiferença de alguém pelo resultado é algo muito difícil de ser constatada, sendo somente possível inferi-la. Por outro lado, o dolo eventual ele abre uma grande possibilidade de gamas para a acusação, uma vez que a indiferença assumida aí como uma presunção pela assunção do risco, muitas vezes o colocará na condição de confundir-se o dolo eventual com a culpa consciente. Nós temos dolo eventual, então, quando a gente tem previsibilidade do resultado. Exemplo, se eu der um cavalinho de pau com o meu carro a 100 km por hora numa rua lotada de gente, é previsível que eu possa dar causa a um atropelamento, a um acidente, com resultado potencialmente fatal. Isso é a previsibilidade da conduta. Portanto, dolo eventual, assim como qualquer modalidade de dolo, também prevê o quê? A consciência. Não existe dolo eventual inconsciente, dolo nenhum inconsciente existe. Agora, efetivamente, quando a gente se coloca na condição de assunção de risco, ou seja, ele tem a previsibilidade de que o resultado vai acontecer e ele assume o risco por esse resultado, aí a gente vai ter efetivamente uma separação necessária. Percebe que a pessoa que assume o risco não necessariamente é indiferente ao resultado. É importante que se marque isso. Por quê? Porque ela pode ter a previsibilidade do resultado, que é um dado aí quase objetivo, uma construção jurisprudencial e doutrinária quase que objetiva, né? A gente não sabe exatamente o que é previsível para cada um, né? O que se passa para as pessoas. A gente sabe que a previsibilidade do homem, do entendimento do homem médio pode levá-lo a cometer uma série de atrocidades, né? Já que a consciência das pessoas muitas vezes é condicionada pelo seu conhecimento. Né? Quem nunca levou um choque usando um aparelho eletrodoméstico, porque, embora previsível que esse tipo de aparelho possa levar choque, não tinha consciência de que o fio estava desencapado ou algo assim. Será que você assumiu o risco por levar um choque quando utilizou um eletrodoméstico? Será que assim, é justo pensar dessa maneira, sobretudo quando a gente está fazendo a imputação criminal de uma conduta a alguém? São ponderações e reflexões que a gente pode fazer. Mas no caso do dolo eventual, particularmente, quando a gente tem a previsibilidade e age mesmo assim, a gente tem o que a gente chama de assunção de risco. Teoria do assentimento. Então, quando a gente assume o risco da produção do resultado, ele pode estar agindo com dolo indireto, mas ele também pode estar agindo com culpa, na modalidade imprudência, normalmente. A diferença aqui é como é que o agente se sente em relação ao resultado final desse comportamento. Será que o agente é indiferente a esse resultado? E quando há esse componente da indiferença, vou agir de qualquer maneira, eu tenho o dolo eventual? Ou o agente acredita que, embora previsível, o resultado nunca se realizará. Manifestamente, o que acontece nos casos dos crimes culposos praticados por imperícia. Perdão, por imprudência. Por quê? Porque o agente tem uma confiança excessiva nas próprias habilidades. Ele não acredita que o resultado vai se realizar. Por quê? Porque ele é bom de roda, porque ele é bom no volante, porque ele é um cara sortudo.
Ele não tem indiferença pelo resultado. Na verdade, o que ele tem é uma excessiva autoconfiança, que se revela aí imprudente e efetivamente contraria o dever objetivo de cuidado. Não é porque você é autoconfiante que você não deva, por exemplo, andar dentro do limite de velocidade. Não é porque você dirige bem pra caramba que você vai dar uma de Ayrton Senna nas estradas. Até porque nós sabemos que mesmo alguém habilidoso como o Ayrton Senna pode efetivamente cometer erros. Considerem o dolo eventual como uma difícil tese para a defesa. Por quê? Porque o dolo eventual, ele sempre abrange uma gama de comportamentos muito grande. Veja que sempre que a acusação não conseguir demonstrar o dolo direto, a acusação partirá para uma demonstração genérica de indiferença pelo resultado. Mas como é que nós conseguimos de fato saber o que é indiferença e o que é efetivamente autoconfiança? Né? Algumas situações são bastante claras, mas outras tantas são nubladas. É claro que se eu estou diante de uma multidão e começo a disparar uma arma de fogo a esmo na multidão, embora eu não tenha a intenção direta de causar um homicídio desse ou daquele, eu sei que provavelmente alguém pode morrer e ao continuar a disparar minha arma a esmo, ainda sem querer o resultado, é óbvio que o risco foi assumido e a indiferença está presente no comportamento. Mas muitas vezes a tese do dolo eventual é utilizada em situações mais nubladas. Por exemplo, no caso dos crimes praticados na condução de veículos automotores, quando a gente se encontra numa situação de racha. Né? Então o sujeito está batendo um racha na rua, a altíssima velocidade, uma corrida de rua totalmente ilegal, é uma situação absurda, nós sabemos que não é desejável, nós sabemos que ela é muito ruim, mas vamos lá, pessoal. Será que a pessoa é indiferente à possibilidade de causar um resultado morte a alguém? Ou será que essa pessoa acredita que não dará causa ao resultado morte devido às suas próprias habilidades? Percebe que isso aqui é bem nebuloso? E na dúvida, a gente não pode colocar tudo na conta do réu? Porque o que é nebuloso aqui é o componente interno da indiferença do agente pelo resultado. Né? É claro que se eu estivesse em sala de aula, eu explicaria isso de forma muito mais explícita. Mas para a gente diferenciar o dolo eventual da culpa consciente, a gente tem um método, que é o método do... Bem, vocês sabem, esse é um vídeo aberto na internet, evidentemente terei que ser comedido com minhas palavras. O dane-se e o danou-se. Certo? Então, se o agente vai empreender um elemento causal, vai colocar a ação dele em curso, e aí ele fala, dane-se, e larga a conduta para acontecer, dane-se o resultado, aí eu estou diante da indiferença que marca o dolo eventual. Por outro lado, se o agente dá curso causal ao resultado, e quando ele alcança o resultado, ele põe a mão na cabeça e diz, danou-se, aí efetivamente a gente está diante da culpa consciente, né? Consubstanciada na forma provavelmente da imprudência, certo? O componente da indiferença é a chave para diferenciar uma coisa da outra. A indiferença é a chave para saber quando é que o dolo eventual aconteceu, quando é que a culpa consciente aconteceu, né? Daí a minha discordância daquele caso trágico do cirurgião plástico que fazia aplicações de hidrogel ou de outro produto por meios completamente fora das margens de segurança, fora dos critérios do CRM. O caso conhecido como Dr. Bumbum, né? Isso é terrível, né? O cara vai ser preso com o apelido de Dr. Bumbum, sendo que ele nunca teve esse apelido. Quem colocou esse apelido nele foi a televisão, né? Então o sujeito atende uma paciente na sua casa, sem procedimento de segurança, alheio às regras do CRM, do CFM, e aí ele vai lá e dá causa ao resultado morte. Só que o agente desesperado leva a sua vítima, né, a sua paciente vítima, para o hospital onde ela é atendida e vem a óbito. Mas percebe, será que a gente tinha realmente, da parte do Dr. Bumbum,
uma indiferença em relação ao resultado que ele ia produzir, ele estava jogando, que se dane, se morrer, morreu. Ou será que ele acreditava, olha, eu já faço isso há muito tempo, isso não vai dar errado, o procedimento é seguro, eu sou muito bom mesmo, todo procedimento cirúrgico envolve risco, não vai acontecer. Se fosse acontecer aqui no hospital, tanto faz. Não vai acontecer comigo. Ela vai subir, não vai dar errado, já fiz isso dezenas de vezes. Percebe? Aqui existe um componente diferente, não é indiferença. Não é isso que o comportamento marca. Né? Eu nem sei se teve esse júri, se não teve, se foi desclassificado o crime, mas eu entendo que ali houve culpa na modalidade, talvez imperícia ou até mesmo imprudência da parte do médico, mas não efetivamente o dolo eventual. Certo? Próximo vídeo.